meu nome é Bárbara e hoje nós vamos ter aula de exercícios sobre crase, mas antes da gente começar, é importante lembrar que a crase é a junção da preposição a com o artigo a. Então é justamente essa fusão de as que vai ser a crase, ok? Então vamos para a primeira questão. Assinale a alternativa que completa a frase. Trouxe a mensagem e aguardo a resposta a fim de levar a pessoa que me enviou. Vamos lá. Em trouxe a mensagem, a gente pode utilizar uma dica muito útil para vários casos de crase que a gente fica em dúvida se usa ou não usa, que é o quê? Substituir o substantivo feminino em questão por um substantivo masculino. Se essa troca exigir que usemos ao, que é o artigo a e a preposição o, usa-se a crase. Se apenas exigir o o, que é o artigo, não se usa, ok? Vamos aplicar na questão? Trouxe o recado. Não virou ao, né? Se a gente colocasse trouxe ao recado, parece que a gente trouxe para o recado alguma coisa. Então, vamos utilizar só o o, que é artigo, portanto não há fusão nenhuma, não vamos utilizar a crase. E aguardo a resposta. A gente pode utilizar a mesma coisa, mesma dica. E aguardo o livro. Aguardo ao livro fica estranho, né? Aguardo o livro, não vamos utilizar crase. A fim de levar. A fim é uma locução prepositiva e é invariável. Então, toda vez que a gente for usar a fim com esse sentido de finalidade, nós não utilizamos crase, ok? De levar a pessoa. Vamos substituir de novo. De levar ao professor. Virou ao, não foi? O verbo aí pediu a preposição a, portanto, a gente utiliza a crase e a resposta certa vai ser a letra D. 2. Dizem que vencer a si mesmo é mais do que vencer o mundo. Portanto, vençamos pela prática da virtude a todos os nossos defeitos e atingiremos a perfeição. Vamos lá. Dizem que vencer a si mesmo. Se é pronome, a gente não utiliza a crase antes de pronome, menos em algumas exceções, que são os pronomes possessivos, que daí o uso da crase é facultativo, e os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, quando eles forem contraídos com a preposição, ou seja, quando o que vier antes dele exigir preposição. Fora isso, antes de pronome, a gente não utiliza a crase. A si mesmo é mais do que vencer o mundo. Portanto, vençamos pela prática da virtude a todos. Todos também é pronome, e não está em nenhuma das exceções, então a gente não vai utilizar a crase. Os nossos defeitos e atingiremos a perfeição. Vamos substituir perfeição por sucesso. E atingiremos o sucesso. Não precisou utilizar ao, não precisou de preposição, então resposta certa, letra D, nenhum dos A's tem crase, ok? Bora para a próxima questão. A crase está incorreta em: primeiro vou à feira, depois é que vou trabalhar. Vamos substituir feira. Primeiro vou ao trabalho. Substituímos por ao. Então, esse vou aí tá precisando de preposição, então tá correto crasear assim. B. Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado. Às vezes é locução adverbial, indica tempo, e todas as vezes que esse às vezes for para falar de tempo, nós vamos crasear assim. Tá correto. C. Não devemos fazer referências àqueles casos. Olha aí o pronome demonstrativo que eu falei. Fazer referência, quem faz referência a alguma coisa. Então, fazer referência está pedindo aí uma crase, que a gente vai juntar ao pronome demonstrativo, e está correto aí. A letra C está correta. Letra D. Sairemos às 5 da manhã. Toda vez que a gente for falar de horas, a gente vai crasear, a menos que na frase já tenha outra preposição que não seja o a. Quando a gente fala das 5 até as 6, não vamos crasear porque já tem a preposição. A gente não vai colocar duas preposições na mesma frase juntinhas assim. Mas quando houver só uma hora, que nem está aí na frase, a gente vai crasear. Letra E. Ele jamais foi a festas.
Quem vai, vai a algum lugar. Esse foi certamente está pedindo aí uma preposição. Mas festas, o substantivo está no plural. E o a está no singular. Ou seja, antes de festas não tem um artigo, porque o artigo acompanha o número do substantivo. Quando o substantivo estiver variado para o plural e o a antes dele estiver no singular, é porque esse a aí é apenas preposição, não é artigo. Então, a questão incorreta, que é a correta, é a é, justamente porque esse substantivo está no plural. Toda vez que estiver no plural e não estiver acompanhando o a, não vai precisar de crase, ok? Vamos para a questão 4 agora. Assinale a frase em que a crase foi empregada incorretamente. Na D, vou começar lá de baixo. Você só poderá ser atendido às 9 horas. Antes de horário, né, a gente utiliza a crase, já vimos essa parte. Fiquei à espera de meus amigos. À espera, locução adverbial formada por palavras femininas. A crase também vai ser correta. B. O candidato falou às classes trabalhadoras. O candidato falou aos trabalhadores. Aos, né? Variou para ao, então a preposição vai ser necessária, vamos utilizar a crase. Ao voltar das férias, devolverei tudo a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria é um pronome de tratamento e ele serve para a gente falar de ambos os gêneros. Então, não vamos utilizar a crase porque nem sempre o artigo, ao ser utilizado, vai ser o a. Então, antes de pronome de tratamento, a gente não vai utilizar a crase, por isso, na 4, a resposta certa é a A. E é isso, gente. Bons estudos, deem umas olhadinhas nas regrinhas de crase e exercitem. E obrigada pela atenção. Até a próxima dica.